Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Bicast, edição especial Enem 2024. Hoje o bate-papo vai ser entre Felipe Araújo, coordenador das unidades Tijuca e Recreio, e Rodrigo Magalhães, diretor das unidades Recreio, Tijuca 1, Tijuca 2 e mais um monte de coisa por aí. Tudo certo? Rodrigão, o que esperar do nosso bate-papo hoje? Fala galera, tudo bem? E aí, Fio? Prazer estar aqui, porque a gente está num Bicast de fato especial, como você colocou. Uma edição para a gente falar de Enem, até porque a gente precisa falar um pouquinho sobre estratégias e um pouco sobre a campanha que está em vigor agora no segundo semestre. O Enem é um vestibular muito importante, né? Um concurso muito importante que abre portas para muitas universidades e é uma prova um pouquinho diferente das outras, né? Um pouco diferente em quantidade de questões, um pouco diferente por causa da tal da TRI. A metrificação da nota é outra, né? Exatamente. Então a gente tem que se preparar de uma maneira específica também para essa prova. Por isso, a gente vai, né, desenvolver um pouquinho algumas ideias aqui para te ajudar na tua preparação. Então, a gente tem que estar muito atento a isso e falar um pouquinho da campanha, porque, obviamente, a gente pensa numa imersão agora no segundo semestre para a gente fazer muitas atividades, de fato, preparatórias especificamente para o Enem. Então, um segundo semestre que a galera vai ter que ralar um pouquinho, mas necessário para a gente ter sucesso lá no final do ano. Justamente porque o Enem não é só uma prova de conhecimento, né? Uma prova que a gente tem que se preparar fisicamente, mentalmente, também, lógico, com conteúdo. Pensando nisso, Rodrigo, a configuração básica do Enem, aquela que a galera já conhece. Primeiro dia, 90 questões mais uma redação. Segundo dia, 90 questões. Falando assim, parece que o segundo dia é mais tranquilo, né, Rodrigo? Não, são 2 dias bastante complexos, até porque o primeiro dia, ele tem uma redação, então a gente já tem um desafio, porque é o que a gente trabalha muito com todo mundo, a gente tem que ter um controle de tempo, a gente tem que ter muita atenção para não ficar muito preso ali à redação, porque as questões, no geral, no primeiro dia têm textos muito longos, a prova de linguagem é uma prova cansativa pela quantidade de textos, humanas sempre tem muitos textos contextualizando também as questões, a gente não está falando só de história, geografia e humanas, a gente está falando de filosofia e sociologia também. Então são 4 disciplinas, por exemplo, dentro de uma área, ou seja, a gente pega questões de fato interdisciplinares, mas com focos diferentes. E o segundo dia, com muito cálculo, né? 45 questões de matemática é um desafio, uma área só para matemática, muitas questões, então a gente fica preso ali em muitos cálculos, e uma área de naturezas também, né? Que não é basilar, né? Não é tão simples assim. Sempre tem ali uma questão de física, uma questão de química um pouquinho mais complexa, enfim. Então, apesar de não ter uma redação, também é um dia muito desafiador. Ou seja, 2 dias com 90 questões objetivas em cada uma delas, 180 questões no total, em que a gente tem, de fato, aí uma maratona, porque, como você falou, não é uma prova só de conteúdo, você tem que ter todo um ajuste ali, controle de tempo, uma estratégia, qual área que eu vou começar primeiro. Então o Enem, ele exige isso da gente, né? Isso é interessante, né? O primeiro dia é um dia que tem maior quantidade de assuntos distintos, né? A gente tem lá em linguagens a parte de português e literatura, para alguns uma disciplina, para outros 2, né? Que é a PLIT, a gente coloca junto. A gente tem arte, a gente tem, como você colocou, história, geografia, mas também sociologia e filosofia, sem esquecer de redação, que é o que a gente sabe que tem sempre aí uma nota que faz muita diferença, independente do curso. E no segundo dia, você falou sobre matemática é a maior área, né, sozinha ali. Mas para além dos cálculos da matemática, tem os cálculos na química, que aparecem ali na estequiometria, em soluções, também na física. E algumas questões mais teóricas, né? Então também é um dia muito robusto, tanto que para o primeiro dia nós temos 5 horas e meia de prova, contando ali em torno de 1 hora de redação, e no segundo dia eles entendem que é um dia tão difícil que libera 5 horas de prova. Sim. Então realmente assim, é um dia que a gente se prepara muitas vezes estrategicamente muito mais para este dia, para como fazer essa prova do que no primeiro. No primeiro, a nossa preocupação muitas vezes é com a redação, fazer a redação num tempo ali bom, para que a gente consiga fazer a leitura perfeita das questões de linguagens e de humanas. Então é algo muito bom, mas tá. Já entendi, cheguei lá, sei como é que é a prova. Uma dúvida que muitas pessoas têm, Rodrigão, é em relação à metrificação da nota de fato. Por quê? Vamos lá, vamos supor que nós 2, a gente vai lá, a gente faz a prova de matemática, faz o Enem juntos. Eu fiz 30 acertos, você também. E isso revolta muitas pessoas, sobretudo os marinheiros de primeira viagem no Enem, né? O nosso número de acertos é o mesmo? O que metrifica
essas notas do Enem? Bom, a gente tem a famosa TRI. Eu acho que a gente tem que entender pelo menos o básico. A TRI não é fácil de entender. Quando você se aprofunda, você vai ver os gráficos, você vai ver exatamente o que significa, como é que ela é construída. É algo complexo. Mas a gente tem que entender a ideia. A gente tem que jogar com a galera que gosta de futebol aí, aquele termo, jogar com regulamento embaixo do braço. Exatamente. Né? Então a gente tem que saber o que a gente vai enfrentar. Porque, fazendo uma comparação, quando a gente vai para o exame de qualificação da UERJ, é uma quantidade de acertos e ponto. Se eu acertar 43, eu tenho A. Se eu acertar, independente, se eu acertei mais em física ou em química, um acerto é um acerto, ponto. No Enem, a gente tem a TRI, a Teoria de Resposta ao Item. Ela é uma métrica um pouco diferente, né, Fio? Porque ela não analisa só a quantidade de acertos. Então, uma frase que eu acho que tem que estar na cabeça de vocês é assim: não importa só a quantidade de acerto, mas qual acerto eu tenho. Então, não importa só o número final. Ah, eu acertei 33, eu acertei 35, eu acertei 37. Não importa só isso. Claro que acertar. Quanto mais a gente acertar, melhor. Né? Isso é óbvio. Mas a gente tem que saber quais questões a gente está acertando. Então, há uma estratégia por trás disso, no sentido da gente ser coerente nos nossos acertos. Em que sentido? Para TRI funcionar, o Enem, uma área do Enem, tem que estar dividido ali em questões fáceis, médias e difíceis. Se a gente aprofundar um pouquinho mais, a gente faz até uma divisão um pouquinho maior. Tem questões muito fáceis, médias, difíceis e muito difíceis. Só que quando a gente vai fazer o Enem, a gente senta lá e a gente recebe uma prova com uma cor. Você pode sentar do meu lado e receber uma prova com outra cor. Ou seja, essas questões fáceis, médias e difíceis estão embaralhadas numa ordem que vem para mim diferente de uma ordem que vem para você, de acordo com a cor da prova. Então pode ser que a primeira questão de matemática que apareça para mim seja fácil. Pode ser que a primeira que apareça para você seja muito difícil. Então elas estão embaralhadas, mas existem níveis diferentes. E aí, pessoal, fazendo até uma relação, uma comparação, a ideia da TRI é o seguinte: eu tenho que ser coerente nos meus acertos. Porque a TRI, ela vai medindo o nível de proficiência do candidato. Então, dando um exemplo assim, em matemática, pode ser que apareçam duas questões de probabilidade, uma muito simples e uma bastante complexa. Na simples, é uma aplicaçãozinha rápida de fórmula, muito direta de fórmula. Na complexa, você vai ter que usar essa fórmula, só que interpretando e, de repente, usando essa e mais algumas, ou seja, mais algumas propriedades, mais algumas informações. Então, o que é o ideal? Acertar as duas. Sim. O que é o mais coerente? Acertar fácil e errar difícil. Porque na fácil, eu lembro que é uma aplicaçãozinha, a interpretação ela é muito rasa. Então, beleza, eu fiz uma continha simples ali e acertei. Lá na complexa, caramba, eu tinha que usar isso e muito mais conteúdo e muito mais informação. Então, peraí, eu não tenho, de repente, a proficiência para fazer essa questão. Então, eu fui coerente e acertei a fácil. Ou seja, você vai ter uma pontuação. Se eu acertar só a mais difícil e errar a mais fácil, é incoerente. Não significa que eu vou perder ponto, mas eu vou ganhar menos. Porque é incoerente no sentido de, peraí, para fazer a questão mais difícil, eu tinha que ter o conteúdo da mais fácil. Ah, Rodrigo, mas poxa, pode ser que eu demore. Pode ser que seja uma falta de atenção, né? E até acontece com muitos candidatos, por exemplo, de matemática, que querem, por exemplo, cursos de engenharia. Não abro mão de acertar essa questão, probabilidade, porque isso, assunto que para mim é básico, eu tenho que mandar bem. Só que quando ele investe muito tempo nessa questão que tá ali no início da prova, 1, 2, 3, 4, ele acaba perdendo tempo e talvez não consiga chegar até o final. E no final pode ter essa questão de probabilidade mais fácil. Então pode ser por uma falta de atenção, por um controle de tempo, eu errar essa mais fácil. Então eu tô incoerente. E aí, fazendo até uma analogia com as Olimpíadas, aproveitando o contexto, a gente está gravando aqui no momento de Olimpíadas acontecendo em Paris. Bom, eu consigo pular, né, um salto, né? No atletismo. Eu consigo pular 2 metros. Aí eu vou para 3 metros, consigo pular. 4 metros eu já não consigo. Esse é o coerente. Esse é o coerente. Normal. O incoerente é você conseguir pular 4 metros e não conseguir pular 2. Né? Fazendo uma analogia simples, é óbvio que tem muito mais complexidade dentro desse assunto, mas a ideia é essa. Então eu tenho uma busca por ser coerente. Então a TRI, ela vai analisando, tem questões fáceis, médias e difíceis.
Com a TRI, já calculado lá uma probabilidade de acerto das questões, e você vai ali trabalhando dentro da sua área, em que sempre a nossa estratégia é a busca de ser coerente. Então, não é só acertar muitas questões, é saber quais questões que a gente precisa acertar. A gente não pode errar as fáceis. Essa é a questão. A gente tem que tentar acertar o máximo possível. Se for para errar uma certa quantidade, que a gente tente errar as mais difíceis da prova. Então, o TRI vai entender que você fez uma determinada quantidade e que foi coerente. Então, a sua nota ela tende a ser maior do que a pessoa que acertou a mesma quantidade que você, mas foi muito incoerente, né, Phil? Mas só consegue fazer isso treinando, né? Exatamente. Treinando. Quando for fazer o simulado, olhou lá a questão de... Passou na primeira leitura. Não entendi nada. Para a próxima. Tudo bem, daqui a pouco você vai ter tempo de voltar. Li e entendi, sei fazer a questão tranquila, bora. Aquela questão de gráfico, aquela questão que você faz a leitura por alto, aquela leitura diagonal, você já entendeu tudo. Essa é a questão que você tem que fazer de cara. Às vezes o Enem separa até como não só fáceis, médias e difíceis, né? Mas como fáceis e as muito fáceis. Não são tantas, mas existem aquelas que são classificadas como muito fáceis. Ou seja, na leitura diagonal, na observação do gráfico, você já consegue responder, a acertar e caminhar para as próximas questões. O que a gente não pode é se dar ao luxo de, não, eu tenho que fazer na ordem. Esse é um erro muito comum, né? Sim. Mas como você colocou, se a gente não começa a treinar isso, e por isso nós temos muitos simulados, para que vocês possam treinar, exercitar, testar. Eu até peço que vocês façam sempre, né? Pô, faz como se você fosse fazer na prova. No segundo dia, você começa por matemática, geralmente? Sim, ótimo. Você tem uma oportunidade de teste. Em vez de completar a prova de matemática, vamos lá, vamos botar uma meta de fazer as mais fáceis e médias primeiro, vai para a natureza, depois volta e completa em matemática. Então a gente vai desenvolvendo estratégias para conseguir fazer a prova, porque não é só sobre conteúdo, é sobre estratégia para extrair o melhor e o maior TRI possível. Pensando em nota, em estratégia, em TRI, e aí foi a bola que a gente levantou inicialmente, né? Pessoas distintas, mesmo número de acertos, notas diferentes. Há até casos em que pessoa com uma nota de um número de acertos menor tem nota maior do que a outra, que Sim. tem um número de acertos superior. Sim. Então é como se eu acertasse 30, Rodrigo acertasse 25 e o Rodrigo tivesse uma nota maior do que a minha. Isso só é possível com a TRI. Muita gente acha injusto isso, né? Depois a gente já vai mostrar alguns dados que são interessantes, porque a gente pode ter, às vezes, realmente assim, uma quantidade de acertos menor e ter uma nota maior, porque a pessoa ela foi muito coerente. É como se a TRI ela conseguisse, claro que isso é complexo, isso às vezes é um pouco subjetivo, mas é como se ela conseguisse prever o chute. Porque se eu tenho 45 questões com níveis muito calibrados ali de profundidade de conteúdo, e eu tô vendo que assim, eu tô fazendo uma quantidade de questões, eu tenho uma quantidade de questões que é simples, cara, é simples assim, é para você, às vezes, fazer uma interpretação básica, é para você colocar um conteúdo que às vezes é conteúdo de ensino fundamental. Sim, sim. E eu tenho conteúdos muito complexos, cara, não é possível a pessoa errar esses conteúdos e acertar 1, 2, 3 aqui. Então vai ser lido como um chute, vai ser lido como algo que é incoerente, não é possível. De novo, analogia, assim, você não vai conseguir correr 15 quilômetros se você não conseguir correr 5 quilômetros, né? É isso. E a gente brinca com isso muitas vezes com os alunos, né? O Enem é uma maratona, e essa analogia todo mundo faz. Maratona, 42 quilômetros, ou meia maratona, 21 e tal. Se você só treinar com 2 km... esse sabadão vou correr 2 km, vou lá na Lagoa, vou correr 2 km. Poxa vida, quando chegar de fato a maratona ou a meia maratona, você corre 21? Não, você só treinou 2? Exato, você só vai conseguir executar 2. Sim. E então, assim, a gente tem que saber que a TRI, ela tá aí, a gente vai fazer uma prova que tem esse regulamento, então a gente tem que se preparar para esse regulamento. Então, de tudo que a gente falou, acho que tem 2 dicas de ouro, que pule as questões mais complexas. Você não vai... É errado você pensar que você vai fazer na ordem 1, 2, 3, 4, vai acabar na 45, vai fechar a prova e acabou. Você não faz o Enem numa passagem só. Vão ter questões complexas, que podem ser a número 2, a número 8, a número 30,
Então, são 45 questões por área. Ali no meio vão ter algumas questões complexas. Então, não empaque numa questão. Vou desenvolver até um pouquinho mais do que a gente estava falando. Por exemplo, se eu tenho mais ou menos ali 3 minutos e 20 por questão. Na prática, vai ter questão que você vai conseguir fazer em 1 minuto. Você vai bater o olho e vai falar assim, caramba, é isso. Já teve questão, né, Phil? Até em naturezas, que era uma anotaçãozinha científica. Pum, rapidinho. Sim. Pô, se tá dominado ali aquele conteúdo, você vai bater o olho, vai pum, contar a casinha ali, é isso. Você faz em menos de 1 minuto. Agora, tem questões que você vai precisar de 5. Na média, são 3 minutos e 20. Então, beleza. Olhou a questão, olhou e viu que ela é pesada. Eita, essa questão aqui, não, pula. Na dúvida, pula. Tá? E aí você vai fazer todas as questões. Ah, Rodrigo, mas eu pulei 15. Beleza, você vai fazer as 30 que você conseguiu e vai voltar para batalhar nas 15. Se no final das contas ainda sobrarem 2, 3, você tem a certeza que você olhou para aquela questão pelo menos 2 vezes. Então a chance daquela questão ser difícil é alta. E aí se você tiver que chutar ou se faltar um pouquinho de tempo no final, a gente está trabalhando com 2, 3 questões que a gente já analisou, que a gente já partiu do princípio, que a gente interpretou que aquela questão é difícil. Ah, Rodrigo, e se eu interpretar errado? E aí que a gente está falando que a gente vai treinar para isso. Né? Agora, no segundo semestre, a gente tem que treinar esse olhar para saber interpretar e identificar quais são as questões mais fáceis e quais são as questões mais difíceis. Tanto que a gente pensa nisso na campanha também, que a gente vai falar já, para ajudar nesse sentido. Então, não pode empacar numa questão. Você não pode ficar 10 minutos numa questão. Porque, como o Phil falou, se a gente empacar em muitas questões, vai faltar tempo. No final, a gente vai ter que chutar as 10 últimas. Pode ser que dentre as 10 últimas tenha 3, 4 questões fáceis. Aí, se a gente errar no chute, o que é mais provável, o TRI vai embora. Né? E aí vai ser incoerente, enfim. Então, o controle de tempo ele é muito importante. Então, essa é a dica de ouro para não empacar numa questão, pular as questões. E a dica 2, se o controle de tempo for um problema para você, a gente tem que começar a trabalhar isso com mais ênfase. Exemplo, vai pegar uma folha Z de matemática é um problema no tempo? Vai pegar uma folha Z de matemática, tem 10 questões, cara, marca lá 35 minutos no máximo para você fazer aquela folha. Não precisa botar o cronômetro do teu lado, que fica aquela pressão ali, mas bota o relógio para despertar. Né? Tira o celular de perto de você, bota para despertar e vai fazendo dessa forma. Ah, eu não consegui, mas você vai fazendo na mesma estrutura do Enem, pulei 2. Depois eu vim nas 2 ali, tentei trabalhar e tal, não deu tempo. Beleza, você está trabalhando a ideia de fazer as 8 mais fáceis. Mesma intensidade do Enem, né? Exatamente. Mesma intensidade. Se você usa calculadora, cuidado, calculadora é roubo de tempo. Então, na hora de fazer a continha na mão, às vezes vem umas continhas chatas para fazer no Enem. Não tem jeito. Mas isso está dentro do tempo que você tem para fazer a questão. Então, no controle de tempo, cuidado com o uso de calculadora. Não use agora. Se você tem usado até agora, tente evitar. Controla o tempo da folha Z e nas provas antigas que você vai começar cada vez mais a fazer do Enem, nos simulados, já trabalha com essa estratégia. Pular as questões, não empacar numa questão, isso é muito importante quando a gente está falando de Enem, né? Até porque você não sabe onde essa questão estará na sua prova. Quando a gente analisa os microdados do Enem, a gente percebe que a questão mais fácil da prova, ela tem acertos distintos a depender da prova. Sim. Isso mostra que muitos candidatos não estão com uma estratégia de prova muito bem solidificada, né? Eles falam, eu vou fazendo. Quando a questão é mais para o final, o erro tende a ser um pouco maior, porque eles foram fazendo, cansaram ou chutaram e não conseguiram de fato. E isso já aconteceu na prática da questão mais fácil do ano de matemática, em determinada cor ser a primeira questão e na outra cor ela ser uma das últimas. Exato. Então teve muita gente que no controle de tempo, não teve controle de tempo e não chegou nessa questão. E aí chutou. E aí, teve que chutar. E a variação de nota dessa pessoa, ela vai ficar chateada, vai ficar triste. Ela gastou um tempão, fez aquela questão de log, mudança de base e tal, e esqueceu aquela questão de média, de mediana no final. Agora, quando eu começo a pensar em número, né, que é isso que a gente está buscando lá, a gente vai acertar um bom número de questões, tendo ali uma coerência, mas como é que eu vou analisar essa nota? Até de quanto a quanto eu posso ficar? Isso é muito importante que eles saibam também. Inclusive, Rodrigão, vamos pedir para o Bruno colocar na tela
os números pensando na matemática do Enem do ano passado, pode ser? O pessoal sabe quem é o Bruno? Bruno é a produção, né? Bruno é a produção. Quem faz isso aqui acontecer é o Brunão. Brunão, coloca pra gente poder olhar alguns números. E aí é interessante, né? A gente levar isso em consideração porque são 45 questões de matemática e é muito comum o Rodrigo chegar assim e falar assim, galera, quanto que vocês acham que é a média do número de acertos em matemática? Aí os alunos falam, 20, 22, 23. Aí eu brinco e falo, olha, no ano passado, 2.700.000 pessoas fizeram. Dessas, algo em torno de 1,5 milhão teve entre 7 e 14 acertos, Rodrigo. Essa é a realidade do Brasil. É Brasil, isso aqui é Brasil. Não é o nicho que você às vezes conversa, não são os seus colegas que estão inseridos e imersos nessa realidade do Enem. Estou falando de Brasil, de 7 a 14 acertos, algo em torno de 1,5 milhão de pessoas. Ou seja, é uma média que é puxada para esses valores, né? Sempre assim. Agora, quando você olha os valores, aqui a galera se assusta. Porque quando a gente namora essa tabela, fica mastigando ela, a gente percebe que 700 pessoas ali aproximadamente acertaram apenas uma questão em matemática, Rodrigo. Para muita gente isso é impossível. Não, isso é o que é. Isso é o que é. E dessas, nós temos ali as variações possíveis de nota, porque essa pessoa pode ter acertado, e talvez tenha sido um chute, né? A questão mais difícil. Pode ter acertado ali uma questão também mais fácil, e essa nota pode variar bastante a partir disso. Com um acerto, ele pode ter tido entre 328,2 e 369,6. Ou seja, você tem ali uma variação. É o mínimo e o máximo, né? Se ele tiver acertado a mais difícil ou a mais fácil da prova. Então ele tem uma boa variação. E quando a gente começa a olhar para essa tabela, a gente gosta de ter alguns numerozinhos ali prontos, né, para análise. Eu analiso, Rodrigão, quem acertou 17 questões. E quem acertou 17 questões com uma coerência baixa teve a nota de 362,6. Ou seja, seria a pior coerência possível. Pior possível, isso aí. Ou seja, uma pessoa que acertou 17 questões poderia ficar com 362 se por um acaso acertasse as 17 mais difíceis. Que é uma coerência menor do que se acertar só uma fácil. E por isso a nota de quem fez 17 acertos de maneira incoerente, totalmente incoerente, é menor de quem fez um acerto de maneira coerente. Isso aqui assusta muito. Assusta muito. Não, eu já mostrei esse dado para alguns alunos e o pessoal falando assim, isso aí é TRI, né? Aí, vocês aí defendendo a TRI. Não, ninguém tá defendendo a TRI. É um sistema, é uma métrica, é uma possibilidade. Existe. É muito bem fundamentada em termos estatísticos. A gente tá falando que esse é o cenário que a gente vai encontrar. Ou seja, o pessoal fala, caramba, mas é muito injusto. Mas assim, a pessoa que acertou uma questão e a mais fácil da prova, ela foi muito mal, mas ela foi coerente. Isso. A pessoa que acertou 17, gente, pensar assim, cara, a pessoa acertar 17 questões, errar as mais básicas e acertar só as 17 mais difíceis, cara, isso é um alinhamento dos astros ali no sentido de chute. Sim. Então, é uma situação em que a pessoa que ficou com um acerto pode ficar... Mas assim, a gente tá falando num nível de coerência que é, né, o pior possível. Mas, quando a gente olha esses dados, e aí nessa tabelinha aparecendo para vocês, é interessante, porque a gente consegue ver que em determinados acertos, por exemplo, vamos manter ali na 17, né? A pessoa que acerta 17 questões, eu saí da prova, acertei 17 questões. Claro que quando a gente está falando com os nossos alunos, inclusive a galera que está disputando cursos muito concorridos, a gente não está buscando acertar 17, a gente está acertando buscar muito mais. Mas beleza, pegar a pessoa que acertou 17. Gente, se eu acertei 17 questões, eu poderia ter de 362,6 até 678,9. Ou seja, com 17 acertos, a minha nota poderia variar mais de 300 pontos. Tem noção disso? Mais de 300 pontos. Se você for muito coerente, se você não for nada coerente. Muita gente vai ficar no meio dessa régua. Mas a gente está falando de uma variação de 300 pontos. Olha a importância de ser coerente. Gente, com 17 pontos, com 17 acertos, melhor dizendo, você poderia chegar a 678. Vou até além. Se você acertar 31 questões, e você for o máximo coerente possível, você bateria 809 já. Gente, você já chegaria a 809.
Presta atenção que a gente vai abordar isso também, mas tem anos que a nota máxima de linguagens não bate 809. Você com 31 acertos em matemática no ano passado poderia passar de 800. Então, se você fosse muito coerente, de novo, vou bater nessa tecla. Olha a importância de ser coerente. A gente tem que tentar buscar, e aí, óbvio, galera, é uma tentativa, de novo, mas a gente tem que tentar buscar, se for errar, tentar errar as mais difíceis. E até aí também, assim, eu não vou conseguir ser perfeito, Rodrigo. Tudo bem. Se olhar para os mesmos 17 acertos, Rod, a gente tem ali a média de 608, que são 250 pontos acima de quem não teve coerência, que já muda o cenário completamente. Agora, por que isso é possível? Porque a média de acertos em matemática é inferior É baixa a outras disciplinas. Quando a gente olha, como o Rodrigo falou, para português, por exemplo, que tem uma média de acertos maior, Brunão, vamos só trocar a imagem da tela para a gente conseguir ter um bate-bola aqui? Coloca, por favor, a imagem das médias dos anos 22 e 23. Por favor, só para a gente poder comparar todos eles. Ó, a gente ficar na mesma página aqui. Observa aí na sua imagem. A nota máxima, a máxima, não as médias, Rodrigão e Brunão. A nota máxima de matemática no ano de 2023 foi 958,5. A nota máxima de linguagens foi 820. Isso é um ponto. Humanas 823, natureza 868. Mas quando eu olho para a média em função do número de acertos, que aí a nota máxima é quem gabaritou tudo. Essa não é a realidade da maioria das pessoas. Mas quando a gente olha para os acertos, em 25 acertos em linguagens, você tirou 555. Isso é a média, né? Média, se a gente média. pegar todo mundo que acertou 25, todo mundo, vai ter uma variação ali. Se a gente pegar a média, a nota média de quem acertou 25, não é isso? 555. Quando eu olho para matemática, Rodrigão, 714,8. Ou seja, é o mesmo número de acertos, mas mudou a área, mudou a média de acertos, mudou a pontuação. Isso é a TRI. Porque no caso, o Enem, ele vai tentar manter uma média ali em 500, né? Uma média de todos os candidatos. Então, matemática, quem vai bem puxa muito para cima, porque no geral o resultado é baixo, né? Sim. Então, quem vai bem puxa muito para cima. A galera que pesquisa um pouco mais sobre o Enem, que analisa o Enem, a gente já teve ano que matemática passou de 1.000. Sim. A nota máxima de matemática já foi maior do que 1.000. Então, é um erro achar que eu vou para as áreas... é de 0 a 1.000. Não. A nota máxima, ela tende a variar de acordo com a TRI, de acordo com o número de acertos, de acordo com a média geral. Então, tem algumas métricas usadas ali para ter uma nota máxima. Ou seja, matemática já foi 950, já foi 980, já foi 985, já foi... Então, tende a variar, tem um ajuste de um ano para o outro. O que acontece geralmente nas provas. Linguagens, como o Fio falou, foi 820 ano passado, mas em 2022 foi 801. Então tem uma variação nesse sentido. O que isso traz pra gente? Traz pra gente, voltando, dando um passo atrás. Precisamos ser muito coerentes, mas é claro que a gente quer acertar o máximo possível. Isso mostra pra gente que redação tem uma importância muito grande por motivos óbvios. Redação é de 0 a 1.000. Se eu tô buscando uma carreira concorrida, eu tenho que ter uma nota alta em redação. Até porque, vou abrir um parêntese, Fio, depois que o aluno faz o Enem, ele tem a nota das 5 áreas. Aí é um papo mais pra frente, a gente vai gravar um outro episódio sobre isso. Eu vou pegar essa minha nota do Enem e eu vou aplicar lá no SISU. Vou entrar no SISU. No SISU é o sistema de inscrição nas universidades. Cada universidade bota um peso diferente sobre a nota das 5 áreas do Enem. Então, a UFRJ, dependendo do curso que você queira, tem um peso. A UF, dependendo do curso que você queira, tem outro peso. Então, eles vão distribuindo pesos sobre as notas de cada área do Enem. Beleza, isso lá no SISU, depois a gente vai falar sobre isso. Mas o que eu estou querendo trazer? Geralmente, em praticamente todos os cursos, a UFRJ sempre coloca peso 3 ou 4 na redação. Então, redação, geralmente, quando você vai disputar uma vaga, a UF também coloca peso na redação, a maioria das universidades federais do país colocam peso na redação. Então, redação tem uma importância óbvia. Agora, na parte das objetivas, geralmente, na maior parte dos casos, quem tem uma nota máxima maior é a matemática.
Então, matemática é aquela área que se você acerta 30, 35 questões com uma coerência, você consegue, cara, ter uma nota muito alta. Tanto que tem na questão, por exemplo, desses microdados, voltando para aquela tabelinha ali dos dados, 35, de acertos. 35 acertos, nota média 819,7. Nota média. Nota média. Nota média. Quem acertou 35, a média ia ficar com 819, mas você poderia chegar a 852. 852, gente, é uma nota muito interessante. Que é maior do que quem gabaritou linguagens, que é maior do que quem gabaritou humanas. Exatamente. Quem quase gabaritou natureza, melhor, quem gabaritou ficou com 868. Muito próximo de quem fez 35 em matemática. Agora, um outro ponto que mostra bem como é que a gente tem que pular as difíceis, Phil. Se a gente for lá pro topo da tabela, nesse dado não aparece 45, a gente teve um caso de uma questão anulada. Sim. Então, 44. 233 pessoas no Brasil acertaram lá as 44, partindo do princípio que não teve 45, né? Que teve uma questão anulada. A pessoa que acertou 44, bom, se gabaritou a prova, não tem variação. Então, chegou lá a 958,6, que foi a nota máxima. Agora, quem acertou 43 variou de 917,8 a 958,6. É como se essa questão mais difícil... quem foi coerente errou apenas a mais difícil e não teve nota diferente de quem gabaritou. Não teve desconto. É como se ela não tivesse... descontado nada. Como sabe, não, né? Ela não qual, descontou nada. Sabe como é que eu leio isso? 43 questões. Eu fiquei com 917, que foi a nota mínima. É porque você deu mole e acertou a mais fácil. Errou a mais fácil. Errou a mais fácil, desculpa. Você errou a mais fácil. Então você acertou 43 de 44 e errou a mais fácil. Então você é descontado. Você cai para 917. Caramba. Você foi bastante descontado aí. Agora, se você fez de forma coerente, errou só uma e errou a mais difícil da prova, você ficou com a nota máxima, ficou com 958. É como se essa questão fosse descartada, ou seja, é como se a TRI tivesse lido que você atingiu a proficiência, você atingiu o nível máximo. Errar só essa questão é um desvio ali para você, tranquilo. A gente não vai levar em consideração. Então, olha só, se essa questão ela foi muito difícil, provavelmente ela era complexa de se fazer. Você perderia muito tempo para fazê-la. Pula e vamos tentar trabalhar essa questão lá no final. Essa questão, ela é menos importante nesse sentido se você acertasse todas as outras. E se errasse, tá tudo bem. Beleza. Valeu, você conseguiria ficar, errando só essa, conseguiria ficar com a nota máxima. Então, olha só como é que, de fato, você tem essa necessidade de trabalhar a coerência. Aí eu já ouvi assim, Rodrigo, você tá querendo dizer, então, que eu posso abandonar linguagens e foco só em matemática? De forma Não é alguma. isso que a gente tá falando, Pelo né, amor Phil? de... Até porque quem quer cursos muito concorridos como o médico que você levantou, na UFRJ, linguagens é peso 2, né? Então, se você não for bem, ou, vou deixar de lado, vou aqui fazer meus 35 acertos e tá tranquilo. Vou voltar lá naquela média. 35 acertos em linguagens é 641,9. Com peso 2, puxa bem para baixo em alguns cenários. Então, não posso abandonar de forma alguma área nenhuma, sobretudo se eu quero cursos concorridos. Não, a gente tem que estudar todas as áreas, gente. Isso não tem como. O que a gente fala tem que ter um olhar especial para redação e para matemática. Isso. Porque são as duas notas máximas mais altas que conseguem, na hora de jogar numa média ponderada ali com pesos, são as duas que conseguem te puxar para cima. Tá? Você só vai conseguir chegar a 890, 900 pontos em matemática, na área objetiva. Então é aquela que muitas vezes vai te puxar para cima. Tem que ter um olhar especial, você tem que ter uma ênfase ali no treinamento das questões e tal. Mas você não pode abandonar as outras áreas, porque se você se ferra em humanas, se você se ferra em linguagens, a tua nota fica muito baixa também. Imagina, você tem uma nota, vamos supor ali uma nota 500. Se eu estou disputando um curso que é muito concorrido, é o 500 que vai te puxar para baixo. Vou fazer uma analogia aqui, eu estou muito olímpico nesse momento. Estamos gravando no meio da Olimpíada, eu estou muito olímpico aqui. Cara, não adianta. Rebeca Andrade, nossa ginasta aí que tá no hype. Rebeca Andrade, não adianta ela tá disputando lá final individual geral, 4 aparelhos. Ela tá lá, 15 pontos não sei o quê, 15, 11.
Puxou. ela vai perder porque puxou para baixo, é uma média, né? Então eu tenho que buscar ali, o solo me dá uma nota máxima maior. Olha a analogia que dá para fazer aí. Beleza, eu vou me dedicar muito no solo para puxar a minha nota para cima. Ou é o salto, mas eu não posso me ferrar em nenhuma área. Então eu tenho que estudar todas as áreas, eu tenho que buscar a minha coerência também em número de acertos, mas trabalhando sempre essa lógica de muita coerência e um olhar especial ali nesse momento para redação e para matemática. Então, acho que a gente consegue dar alguns dados para a gente analisar, para comprovar essa estratégia que a gente está falando, e é muito importante a gente jogar com esse regulamento. Sabendo do regulamento, vamos trabalhar. E para a gente trabalhar, a gente já tem muitos módulos, folha Z semanal, simulados no fim de semana, mas agora vai ter que ter uma imersão, e para isso a gente lançou a tão esperada e tão famosa Campanha Enem, né, Phil? Campanha Enem que vem robusta e com muitos dados também, Rodrigão. Eles já receberam nessa altura do campeonato o livro com provas anteriores do Enem. E é interessante que na parte 1 desse caderno, né, tem parte 1, 2 e 3. Quem não olhou o livro, vai abrir o livro agora. Pega o livrinho aí que a gente vai entender o que é pegar esse livro. Na parte 1 nós temos as questões divididas por área de conhecimento, mas que estão ali mescladas em relação às provas. Então a gente juntou as questões separadas e a gente colocou ali. Na parte 2 é a prova de 2023, que aconteceu ano passado, e a parte 3 é um simulado especial. Na parte 1, a gente ajuda o aluno a identificar essas questões mais fáceis, o que seria uma questão média e uma questão difícil. Porque em cada item tem um percentualzinho ali do lado, né? Um percentualzinho de acerto. Para, ao fazer as questões, você conseguir ter uma noção, fazer a leitura e falar: opa, essa questão foi muito acertada. Puxa, então essa questão teria sido uma questão mais fácil. Deixa eu conseguir perceber aqui o que eu não entendi de primeira nessa questão. E aí a gente consegue guiar, de fato, a feitura desse caderno. Lógico, não vai sair fazendo de uma vez só. A gente tem uma proposta do que fazer a cada semana. A gente tem um combo de informações. Inclusive, Rodrigão, já está tudo disponível na plataforma deles, inclusive. É isso. A gente tem... Esse caderno de provas, ele é muito interessante, porque para o nosso treinamento, a gente está batendo muito nessa tecla, para o treinamento... Esse percentual de acerto ele vai te ajudando a entender o que é uma questão mais fácil, o que é uma questão mais difícil. Então, se você errou uma questão que tem um percentual de acerto maior, ter um cuidado, analisar por que você errou, ver se tem algum gap ali, o que está acontecendo, porque a gente não pode errar as fáceis. Então, ter esse percentual é muito interessante. E fora esse livro, que todo mundo acho que já pegou, né? Já recebeu, certamente. Então, todo mundo tem esse livro ali. A gente também está distribuindo. Muita gente já deve ter pego, inclusive, o nosso planner, né, Phil? Tem um plannerzinho aí com informações precisas para a campanha. E o AZ, ele pensa muito nesse ciclo PDCA, né? A gente quer planejar, atuar, checar, planejar, executar... Você vai checar e vai atuar no erro. E o planner, ele é esse passo. Nós planejamos toda uma proposta do que fazer a cada semana até o dia do Enem. Então, num primeiro momento, o que eu faço no final de semana? Estou perdido. Sai fazendo as questões? Não, calma aí. Há uma proposta do que fazer. Vamos fazer esse final de semana. Matemática e natureza. Inclusive, a proposta está com o tempo. Vai fazer tantas questões em tanto tempo. Anota aí quantas questões você acertou para a gente poder saber o percentual de acerto nesse primeiro momento. E a gente vai evoluindo. Então, tem o combo da campanha. O que é o combo da campanha? O caderno você já retirou. Agora você está com um planner. Dentro desse planner, uma série de coisas muito importantes, tais como relação de assuntos mais incidentes. Ou seja, tem o caminho das pedras, Rodrigo. Quais são os assuntos que mais caíram na história do Enem? Às vezes, no concurso, a questão difícil não é só, obviamente, né, aquela que é errada, aquela que é muito trabalhosa, mas é aquele assunto que nunca caiu. Nunca caiu isso aqui. Apareceu a questão, fala, caraca, amigo, isso aqui, ninguém vê isso aqui nesse nível. Sim. Agora, aqueles assuntos que estão sempre lá, que são frequentes, eles tendem a ser assuntos mais acertados. E por isso é importante você ter esse mapa, né? Quais são as questões que mais caíram na história? A gente vai lá e te entrega isso nesse planner, com uma proposta do que fazer a cada semana e do que revisar a cada semana. Isso é muito importante porque a nossa proposta é que ninguém fique perdido. Já está tudo bem planejado para a gente seguir um passo a passo até lá. E quem não pegou o planner,
corre, pega na unidade, ele tá muito bem ajustado, tá muito bonitinho, você vai ter um grande companheiro a partir de agora nos seus estudos. E tem o passo a passo, como o Phil falou, só para reforçar, é muito importante que a gente faça de maneira gradativa, até porque agora o Enem é uma preparação que ele vai acontecer em novembro. Então, que a gente tem ali uma preparação constante, então é pensado uma quantidade de questões para que a gente treine, né, de maneira gradual ali até próximo ao Enem. E os assuntos mais incidentes, também uma informação muito importante não abandone a aula se ela não for incidente. A gente está colocando os mais incidentes. Pode ter aquele tema que cai um ano, não cai 2, cai um ano, não cai 2, que ele é médio ali. Ele não vai entrar na lista dos mais incidentes, mas ele está no edital, de vez em quando ele está lá. Então, vamos manter o estudo, a semana. Agora, na hora de fazer a revisão, é bom que a gente analise, e isso está bem descrito no planner, olha ali para os assuntos mais incidentes. Dentro desses assuntos mais incidentes, aqueles que você considera mais difícil, aquele que você errou mais, né, de acordo com os simulados que você já fez, com as folhas AZ. Tem aqui probabilidade, eu não sou bom em probabilidade, estou sempre errando. É aquele que você tem que voltar a fazer uma revisão. Então a gente indica isso para você também. E coloca essa revisão dos mais difíceis o quanto antes, né? Sim. Para você ter tempo de maturar esse conteúdo. Viu ali na semana 23, daqui a pouco, vou olhar na 27 de novo, para não deixar esse conteúdo mais difícil para o pré-prova, que aí pode gerar aquele desespero. Exatamente. E como redação, a gente falou, é um ponto muito importante. A gente tem 2 ações para redação, né, Phil? Sim, 2. Uma delas é um Bcast. Bcast esse que os alunos já estão aí acostumados, né? Nós fizemos isso para o exame de qualificação, o primeiro livro, fizemos para o segundo livro, a gente está fazendo aqui agora e há episódios especiais pensando na redação Enem. Episódios... Posso dar uma palhinha? Pode? De leve. Só um spoilerzinho. Só um spoiler. Tá bom. Estratégia específica de competências que vocês têm dificuldade de gabaritar. Vou falar só assim. Tá só bom, assim. tá bom. Tá bom? Limitado ali, ponderado. Pô, É eu isso. gosto de deixar uma pitadinha. Né? Só para saber que vai ter. Inclusive no Planner já tem o QR Code que vai te levar para a playlist do Bcast 24. Então lá vai só apontar a câmera, vai cair direto e vai conseguir ouvir sobre redação. Tá, vou dar uma pitadinha então. Gostei dessa ideia. Vai lá então, vai Cara, lá. vão ter temas de atualidade, né? Temas que estão perpassando pela sociedade, temas que são, cara, que estão aí, estão colocados, tem debates importantes, políticos, sociais sobre esses temas e que vão te ajudar a gerar repertório, que vão te ajudar a entender um pouquinho mais alguns contextos. E para a redação, cara, aí o Bcast é muito especial. E fora isso tem mais coisa, né, na redação. Tem. Para além disso, para as redações que eles já têm normalmente, eles têm 2 temas semanais, sendo um tema Enem, o outro tema vestibulares, nós temos novos 12 temas extras de redação. Ou seja, para além do que você já tem ali disponível na plataforma, novos 12 temas virão. Temas quentíssimos, Rodrigo, feitos pelo David, em que ele olhou e falou, olha, de acordo com a minha leitura de Enem e com o cenário atual, esse aqui é um caminho muito viável, muito, muito importante, muito razoável para a gente poder escrever. A equipe de redação olha ali para os 30 capítulos, né, para os 30 temas de redação que a gente vai liberando e fala assim, onde é que eu não cheguei, onde é que eu não trabalhei. Inclusive, vou colocar aqui que, obviamente, isso é muito difícil acontecer, mas a gente tem no tema extra, já teve caso no tema extra, a gente já aconteceu algumas vezes, na verdade, né? Mas no tema extra, a gente já gravou o tema de uma redação do Enem que estava ali. Inclusive, era um dos últimos, e eu lembro, Phil, o que aconteceu, você lembra o que aconteceu nesse ano? De alguns que, na ocasião, deixaram o último, não vou fazer o último. Era não, o último tema, né? Eu acho que era o último, era o último. Era o 12º. E aí, a galera tava ali produzindo redação e falou assim, já tô meio cansado, não vou fazer esse tema não. Era o tema do Enem. Era. Inclusive, é tão incrível esse tema que o texto de apoio... Dos textos, né? Era o mesmo. Eu falei, que isso? E quem não fez ficou muito Porque já aconteceu de um dos temas, esbarrar ali num episódio do Bcast, de um dos temas ser um tema semanal, mas teve um ano que foi o tema extra. Né? E ali... muito importante, porque a gente sabe que fazer mais de 900... se faz muito importante, sobretudo pelo peso e pela importância que tem essa área no Enem. Então, galera, deixar a procrastinação de lado, porque são
pelo menos agora 2 temas por semana. Isso. A gente sempre recomendava um tema, agora é o tema da semana e um tema extra. O tema da semana e um tema extra. Inclusive, a gente pensa numa quantidade de temas extras, né, Phil? Que quando a gente acabar o capítulo 30 e entrar na reta final, que é uma outra situação que a gente tem muito interessante, porque para quem acompanhou agora na UERJ no exame de qualificação, a gente teve 1 semana de reta final. Agora a gente vai ter 4 semanas para o primeiro dia e mais 1 semana para o segundo dia. Ou seja, a reta final também é estratégica para a gente trabalhar muitas revisões e aprofundamento de alguns conteúdos. Então, voltando no caso da redação, a gente pensa em alguns temas extras de redação para a reta final, já que não tem tema semanal. Sim. Então, para contemplar esse treinamento de redação, já também trazendo, né, a reta final como uma estratégia. E fora a reta final, que tem ali 4 semanas para a gente revisitar alguns temas, para a gente conseguir fazer revisões, tem um aulão Enem programado já, que eu também não vou me aprofundar porque tem surpresas. É isso. Mas o aulão... E tem algumas aulas de sábado. E para a reta final, Phil, o pessoal às vezes pergunta assim pra gente, e não tem módulo para estudar, não tem folha Z, é mais tranquilo? A gente vai trazer umas surpresinhas também. Vamos trabalhar nessa reta final. A novidade, é isso. E no Planner tem ali já uma estratégia, já tá posto, Rodrigão. Se eles se eles pegarem o Planner agora, derem uma folhada, eles vão perceber que, lógico, a gente sabe que há uma diminuição porque não tem mais as folhas AZs, mas há uma proposta de revisão estratégica semanal e no momento da reta final a gente tem um plus. Como dizem por aí, é um plus a mais. Tem um plus a mais. A ideia de nossos professores e coordenadores estão montando ali materiaizinhos que, fora as aulas, né? Que as aulas já são de exercício. Então, os professores já vão trabalhar muitos exercícios e revisão em cima desses exercícios nas aulas. Então, as aulas elas já são, cara, sensacionais nesse momento. Mas fora isso, a gente está preparando alguns materiaizinhos aí para tarde que... Já que a gente... vai fazer diferença. Falou muito sobre dados... Esse finalzinho ali, perto da reta final, a gente usa os dados do Enem, pensando na TRI, naquilo que mais tende a valer ponto, do que eu posso mexer para fazer com que a sua nota seja ainda melhor. Isso ali para a reta final, eles vão ter acesso. A gente está olhando, gente, para as folhas de reta final, a gente olha historicamente, a gente consegue ter acesso a alguns dados interessantes. Quais são as questões, quais são os temas que os nossos alunos do AZ geralmente erram mais. E a gente vai colocar mais questões desses assuntos e tal, pra gente não dar mole. Enfim, tem muito trabalho pelos bastidores, pode ter certeza, confia que essa campanha Enem, essa reta final, tem muita estratégia por trás e vai te ajudar a conquistar essa vaga aí. Eu acho que essa é a expressão, essa é a palavra dessa campanha. É estratégia. Nós temos aí os próximos 3 meses para pensar e executar essas estratégias, checando, atuando no erro e seguindo o nosso caminho. Agora, vamos junto. Eu acho que todas as informações aí que a gente queria passar estão contempladas. Postas, sim. Mão na massa, galera. Agora vamos embora, vamos trabalhar com estratégia, né? Com a dinâmica que o Enem exige, mas vamos trabalhar porque a gente vai junto, ninguém larga a mão de ninguém. Vamos embora que até o final, até o Enem, a gente vai ralar, mas vai ser recompensado, vai valer a pena. Você não... Tem uma frase que eu já ouvi aqui de um rapaz muito importante do AZ, você não vai se arrepender de ter estudado demais. Não vai. E outra, se você tiver dúvida, precisar de alguma coisa, por favor. É isso. Toda unidade tem o seu coordenador, fala com o Tassinho, fala com o Hiltz, fala com a Babi, fala comigo. Fala com os diretores. A gente monta algo para o que você precisa. Fica tranquilo, você não pode ter que pensar, o que eu vou fazer de novo? Não, vem com a gente que vai dar certo. É isso. Vamos confiar que tem muito trabalho, muito minucioso e cuidadoso aí. Gente, bons estudos, boa preparação e que você conquiste a sua vaga na universidade lá. E muito legal estar aqui com vocês, muito legal fazer esse podcast, porque o Enem exige isso, tá? Então, bons estudos aí, mão na massa, um beijo. É isso. Galera, um abraço, bons estudos. Até lá.